Boa tarde, a nossa transmissão começa em alguns segundos. Boa tarde a todos e obrigada pela participação nessa transmissão ao vivo. Vamos apresentar os resultados de 2019 do Plano de Previdência BD-ENGE. Teremos hoje a participação dos diretores da Elos, Ezequias Cândido de Paula, diretor superintendente, Rafael Judar Vicchini, diretor financeiro e administrativo, Estênio Manfredini, diretor de seguridade, além dos gerentes de seguridade, Jonas Soares Rolim, e do gerente de investimento, Rogério Brenan Pazin. Os diretores farão uma pequena abertura e, em seguida, os gerentes farão a apresentação dos resultados deste plano. Quem tiver dúvidas ou comentários pode fazer ao longo da apresentação no botão Q e A que aparece na barra inferior da sua tela. As perguntas serão respondidas no final da apresentação. Não esqueça de se identificar antes de fazer a pergunta, nome, cidade e se é aposentado ou ativo. Estamos transmitindo também pelo nosso canal do YouTube. Mas por lá não temos como monitorar as perguntas, então quem estiver assistindo pelo YouTube pode enviar suas dúvidas para o WhatsApp do atendimento. O número é 999-740-740. Repetindo, 48-999-740-740. Convidamos agora, então, o diretor superintendente Ezequias Cândido de Paula para abrir esta apresentação. Muito boa tarde a todos. Estamos vivendo um momento especial, diferente de tudo que já presenciamos nos últimos anos. Nós da Elos estamos desenvolvendo nossas atividades em casa já há 2 meses, em home office. A tecnologia nos ajudou bastante para acessar a rede da Elos de casa, ou seja, nós em casa podemos utilizar os nossos computadores como se estivéssemos na própria Elos. Assim, todos conseguimos cumprir nossas atividades. As reuniões presenciais foram substituídas por videoconferências, como a que estamos fazendo aqui. Algumas adaptações em casa também vão precisar ser feitas, criação de escritórios, os que têm crianças, têm animais de estimação, conseguir controlar a turma em silêncio nos momentos em que estiverem em reuniões, enfim, isso fez um reboliço nas nossas rotinas. Mas o importante é que estamos conseguindo manter a Elos funcionando. Desde que essa diretoria assumiu seu mandato, em 2017, nós temos atravessado aí por diversas crises na economia brasileira. Mas a crise que estamos vivendo esse ano, sem dúvida, é diferente de todas elas. A crise que teve início na saúde e que, com os reflexos na economia também, investimentos, temos acompanhado o sobe e desce das bolsas de valores, taxa de juros em níveis mais baixos historicamente. Hoje temos a taxa Selic, que é a taxa básica de juros nossa, em 3% ao ano. Isso, 3% ao ano, é uma taxa, historicamente, acho que nunca estivemos nesse patamar antes. Mas estamos aí trabalhando com afinco, temos a missão de oferecer a segurança previdenciária aos nossos participantes, administrando com excelência os recursos provenientes de suas contribuições, também das patrocinadoras. Hoje, a Elos tem 4.500, quase 4.600 participantes, entre ativos e aposentados. E se pensarmos em termos de família, a gente pode pelo menos multiplicar isso por 3. Então, temos um grande grupo aí, e temos a exata noção de que esse grupo de pessoas esperam que façamos o melhor, ou seja, estão torcendo para que tenhamos sucesso em nossas decisões. Aliás, o propósito, o nosso propósito, o propósito de cada integrante aí da equipe da Elos é criar uma perspectiva de um futuro melhor. Futuro melhor para os nossos participantes, e temos muitos orgulhos de ter que realizar essa tarefa. Nos orgulhamos também em pagar quase 21 milhões de reais todo mês em benefícios a aproximadamente 3.200 participantes assistidos. Isso nos coloca
ao lado aí das grandes empresas de Santa Catarina, né? Ou seja, todo mês a Elo coloca na economia brasileira em torno de 21 milhões de reais, né? Isso também nos traz a medida, né, da responsabilidade que temos na execução dos nossos serviços. Bom, eu gostaria de pedir a vocês que aproveitem esse momento, né, para entender melhor o funcionamento da Elos, tirar suas dúvidas, né? E muito obrigado, então, pela atenção a todos. Eu passo a palavra, então, à Vivian novamente. Obrigada, Ezequias. Rafael Judar Vicchini, diretor financeiro e administrativo, conversa agora com a gente. Boa tarde a todos, boa tarde aos participantes que nos ouvem, que nos veem, boa tarde aos meus colegas aqui do webinar. Como a Vivian colocou, meu nome é Rafael, né? Estou como diretor financeiro aí desde 2017, nesse mandato que eu, junto com o Ezequias Vistênio, e é um prazer estar aqui falando com vocês. Então, primeiramente, eu agradeço o espaço concedido para estar colocando aí para vocês não só os resultados da Elos em 2019 e primeiro quadrimestre aí de 2020, mas como acho que em toda apresentação a gente reforça isso, né, também o espaço que nos é dado para que a gente fale sobre as ações que vêm sendo empreendidas. O Ezequias comentou várias delas. É um espaço que a gente valoriza muito para estar colocando as ações que a gente vem praticando, que em um futuro breve, ou um futuro um pouco mais, talvez em alguns meses, é sentido pelos participantes, né? O momento que a gente passa é um momento de... enfim, a gente está vivendo toda aquela, né, aquela questão de um mundo volátil, incerto, complexo, ambíguo, né? Tudo de uma vez só, e isso acelerou a nossa transformação digital. Então a Elos, ela houve uma aceleração nesse processo de digitalização de processos, e aqui acho que está a prova disso, né? O nosso canal de comunicação esse ano vai ser, para esse webinar, para essa apresentação, exclusivamente digital. Vai ter vídeos no YouTube, quem não puder participar agora vai poder ver depois, né, a apresentação, mas aqui já acho que uma prova de que a Elos, ela tem um bom poder aí de se adaptar às mudanças que vêm, né, e isso é uma prova de que a gente vem perseguindo aí a meu ver, com sucesso, a missão de uma administração eficiente, né, que faz parte da missão da Fundação, que tem tudo a ver também com transparência, que é o que a gente quer dar. Sobre as ações, eu vou falar brevemente. Eu acho que o Ezequiel já pontuou os principais pontos, mas as ações da Elos a gente pode citar a troca de sistema, que é algo que certamente vai melhorar a qualidade do atendimento ao participante, e também da agilidade em processos da Elos. A troca de sistema é algo que foi iniciado no meados do ano passado e deve percorrer todo esse ano. Na parte de carteira de investimentos, eu também gostaria de pontuar a nossa alocação em ativos com maior risco. Então, no plano Engie, a gente vem aproveitando esse momento de baixa que o Rogério vai apresentar, e a gente vem entrando em grandes oportunidades, tanto em renda variável como multimercado, e também em títulos públicos e privados. E eu gostaria, por fim, de desejar a todos uma boa apresentação, que todos estejam bem em casa. E passo a palavra novamente para a Vivian. Muito obrigado e boa apresentação. Obrigada, Rafael. Para encerrar a fala da diretoria, convidamos agora Estênio Manfredini, diretor de Seguridade. Boa tarde a todos. Como o Rafael e o Ezequias falaram, né, nós estamos passando por um momento realmente muito diferente. A gente gostaria de estar junto com vocês no local da apresentação, mas, infelizmente, essa pandemia nos atrapalhou. A tecnologia, né, nos ajuda, e a Elos está preparada para isso, então a gente está aproveitando esses canais aí para comunicar com vocês. O atendimento presencial, a gente continua suspenso ainda, né? Nós estamos acompanhando semanalmente, fazendo reuniões aí com os gerentes e os empregados para discutir, e enquanto não tiver nenhuma medida nova, a gente vai manter suspenso. A gente pede paciência a todos, né? Os nossos canais de comunicação 0800 está funcionando direitinho. Nós tivemos um certo engarrafamento aí na semana passada, mas já normalizou.
O que eu quero falar também é que na última reunião do Conselho foi aprovado, então, o empréstimo emergencial já está liberado hoje no site. Então, os nossos participantes podem entrar no site, que as regras já estão lá disponíveis. E eu quero agradecer aqui aos nossos participantes, os nossos funcionários que, em tempo recorde, desenvolveram esse sistema de empréstimo novo. Ele já está lá, as regras já estão lá no site para quem quiser utilizar. Então, só para dizer que nós já estamos com, como o Ezequias falou, 5.000 participantes, mais ou menos, e vamos usar os nossos canais de comunicação, o 0800, o WhatsApp e o e-mail, que a gente entra em contato com vocês. Muito obrigado a todos e espero que aproveite bem, e no final estaremos aqui para responder as perguntas que por acaso tiver. Obrigado. Obrigada, Estênio. Agora, Jonas Soares Rolim, gerente de Seguridade, iniciará a apresentação de resultados. Jonas, você está mudo. Jonas, libera o microfone. Opa. Desculpa, acho que agora eu consegui. Boa tarde a todos, obrigado aí pela apresentação. Obrigado a todos pela presença aí, mais um ano que a gente faz essa apresentação e dessa vez uma novidade para os participantes desse plano, é completamente online devido à necessidade do momento. Mas é sempre importante estar todo mundo bem informado e poder tirar as dúvidas com boa consistência aí, para ter segurança quanto à aposentadoria e os benefícios da elas, né? Vou iniciar a apresentação aqui de vocês, dando um panorama do plano. Esse plano hoje tem 2.000 participantes, aproximadamente, sendo 1.400 aposentados e cerca de 600 pensões, né? A gente vai ver um plano que não tem mais ativo, apenas um participante ativo que está em BPD, mas assim já é um plano que tem tratamento apenas para os aposentados. A gente vê que a idade média é de 73 anos, uma expectativa de vida média de 87 anos, e relembrando aqui mais uma vez que a idade média de aposentadoria desse plano é de 48 anos. Então a gente observa aí que é uma idade média muito baixa. A gente olha os padrões de hoje com idades de aposentadoria que estamos conversando de 60 a 65 anos. Esse daqui é um fator que tem um impacto muito, muito relevante para os resultados históricos do plano, né? A gente tem hoje 3 participantes com mais de 95 anos. Ano passado eram 2 participantes centenários, mas felizmente não estamos mais com essa marca. Observando aqui um pouquinho a distribuição por faixa etária, a gente vê que já é um plano bem avançado em termos de idade, já a maioria na casa de 66 a 75 anos. Bem, seguindo adiante, vou passar mais uma vez aqui, como fiz ano passado, uma analogia com uma caixa d'água para a gente explicar como é o conceito de um plano de benefício definido, né? Que é o caso desse, que é um plano comunitário, todo mundo coloca o dinheiro no mesmo lugar e recebe os benefícios da mesma fonte. Então, o que acontece? Durante toda a fase contributiva em que era ativo, estava trabalhando, teve o desconto das contribuições dos salários, a gente foi acumulando esse dinheiro, fazendo os investimentos. Então, a gente tinha aqui essa torneira das contribuições enchendo a caixa d'água e a torneira da rentabilidade enchendo essa caixa d'água. O objetivo da caixa d'água é ela ficar em equilíbrio. Então, quando começou a sair a torneira das aposentadorias, tinha que ser um equilíbrio entre o que entra e o que sai, para que a caixa d'água ficasse na linha pontilhada, que é aqui no meio. Um dos recursos que saem dessa caixa d'água são os gastos administrativos, mas aqui, para a gente relembrar, a torneira está fechada porque a patrocinadora paga todos os gastos administrativos desse plano, então ela não sai dos recursos dos participantes. O que aconteceu no histórico desse plano? A caixa d'água foi diminuindo mais do que as entradas de recursos,
Então, ele teve que adicionar uma nova torneira, que são as contribuições extraordinárias para os equacionamentos de déficit. A gente vê que ainda hoje não é suficiente para manter a Caixa em equilíbrio o que foi adicionado de recurso. A gente vê que a situação do plano hoje, ela está abaixo dessa linha vermelha, que é dada pela legislação, é uma linha de controle para que a caixa d'água não se esvazie. Então, sempre que a água fica abaixo dessa linha, a gente abre mais essa torneirinha das contribuições extraordinárias. Então, a gente adiciona mais recursos para que a água fique mais próxima da linha pontilhada. Hoje, o nosso limite é de 47 milhões negativos e o plano encontra-se hoje com 61 milhões negativos aproximadamente. Seguindo adiante, eu vou dar um panorama aqui de como é que é o fluxo de pagamento desse plano até o futuro. Se a gente olhar aqui, esses são todos os compromissos do plano. A gente pagou no ano passado aproximadamente 130 milhões de reais em benefícios. Para você ter uma noção, apenas em dezembro foram 10 milhões de reais. Então a gente tem aqui um fluxo decadente, porque se espera que cada vez tenham menos pessoas nesse plano. A gente está aqui quase 140 milhões e vai decaindo até aproximadamente a partir de 2060 a gente tem uma ideia de que o plano possa estar se encerrando. O que a gente tem aqui, uma medida que eu vou mostrar mais para frente a utilidade dela, a média ponderada desses pagamentos, de idade de cada pagamento, é de 8 anos e meio. É isso que define aquela linha inferior desse plano, para nos dizer que aproximadamente 40 milhões de reais é o limite de deficitário desse plano. Aqui eu vou mostrar, na próxima slide, o que significa todo esse fluxo de benefícios a valores de hoje. Então, hoje, todos esses compromissos dão aproximadamente 1.247 bilhões. Isso é tudo de benefício que a gente tem a pagar para o futuro. O que faz frente a esses benefícios? A gente tem hoje um patrimônio de 940 milhões de reais. A gente tem hoje um patrimônio que a gente absorve hoje, que é de 30 milhões de reais, que são títulos públicos marcados na curva, em que a gente tem uma rentabilidade garantida acima da nossa meta atuarial, que hoje é de 6,04%. A gente tem hoje os equacionamentos de déficit de 2009, 2014, 2015 e 2018, um total de 215 milhões de reais que a gente está recebendo e irá receber por mais 10, 15 anos. Então, a gente está fazendo frente às aposentadorias. Mesmo assim, ainda faltam 61,3 milhões de reais. Esse é o nosso déficit de hoje. Então, o plano continua deficitário e mais para frente eu vou explicar que, como ano passado foi dito, já era algo previsto na forma que foi feito o equacionamento do déficit. Seguindo adiante, só vou mostrar aqui para a gente como chegamos no resultado de 61 milhões de deficitários. Se vocês se lembram, no ano passado, o resultado deficitário do plano era de 78 milhões e meio de reais. E a gente fez um equacionamento de déficit de 31 milhões de reais. Esse era o equacionamento mínimo permitido pela lei. Então, a gente só trouxe aquela caixa d'água para a linha vermelha inferior. Isso dá um resultado positivo para o plano, mas não elimina o déficit dele. A gente teve também, ano passado, uma rentabilidade em excesso da meta atuarial de cerca de 1% acima da meta atuarial. Isso o Rogério vai poder mostrar nos resultados dos investimentos. Isso deu de resultado para o plano 5 milhões de reais. A gente teve aqui outros fatores que deram prejuízo para o plano. Processos judiciais foi cerca de 3 milhões de reais. Aqui não foi nenhum processo relevante, é apenas a atualização monetária dos processos já existentes. Como sempre, lembrando, são apenas provisões, a gente não tem isso concluído, mas de qualquer forma traz impacto para o plano. A gente tem os juros desse déficit de 78 milhões de reais, que como ele não está equacionado e não tem nada, nenhum investimento fazendo frente a ele, ele rentabiliza a nossa meta atuarial. Isso deu um juros de aproximadamente 10 milhões de reais de impacto negativo para o plano. E entre outros fatores misturados, ações somados, todos dão cerca de 5 milhões de reais. É por isso que esse plano está hoje com um resultado deficitário de 61,3 milhões de reais. Mais adiante eu vou mostrar aqui como que a gente vai fazer para equacionar esse déficit que a gente tem hoje.
Então, relembrando um pouco do ano passado, que eu já apresentei essa simulação para vocês presencialmente. O ano passado, a gente já tinha uma contribuição de déficit de 2014, 2015 e entrou uma nova em 2018 de 1,01%. Esse ano, se a gente fazer como a gente vem fazendo, a gente vai adicionar mais uma contribuição extraordinária de 0,73% a iniciar o pagamento e até abril de 2021. Então, a gente já está pagando aqui, essa aqui é a base de dezembro de 2019, mas a gente já está pagando essa nova de 2018. A gente está pagando já de 2014 a 2015. Então, o Conselho vai ter que decidir novamente entre as opções de equacionamento do plano. O que foi decidido ano passado? O Conselho, olhando para as formas que a gente tem de equacionamento, o equacionamento mínimo, em que a gente faz um equacionamento pelo prazo de 1,5 vez duration, que dá mais aproximadamente 13 anos, a gente olha uma contribuição mais elevada no presente. A outra forma é fazer o equacionamento total do déficit, trazer aquela caixa d'água para a linha pontilhada, e isso vai trazer uma contribuição menor hoje, mas a gente vai pagar uns juros pelo tempo inteiro do plano. Então, a gente não sabe quando o plano termina, mas a gente vai continuar pagando juros até lá na frente. Então, numas simulações que a gente fez, percebeu que o valor de juros pago pelos participantes seria muito maior no equacionamento total do plano. Então, ano passado, se optou pelo equacionamento mínimo novamente. Então, da mesma forma de 2014 e 2015, acrescentou mais uma vez um equacionamento mínimo, uma contribuição extraordinária de 1,01% a ser pago em 13 anos. Então, a gente está aqui, essa contribuição de 2018, que está 0 de 156, que são 156 meses aqui a se pagar. Para 2019, quanto seria para equacionar esse novo déficit? Seria uma contribuição extra de 0,73%. Então, a gente estaria trazendo aquela caixa d'água acima da linha vermelha, que é o limite mínimo, e teríamos aí, novamente, para o ano que vem, trabalhando com o plano muito próximo do limite inferior. Então, não tem como a gente dizer que ano que vem não teria um novo déficit e nem lá para frente. Seria uma forma de se equacionar o déficit sempre pelo mínimo, com novos equacionamentos a cada 2 anos, esperando pagar todo esse déficit por volta de 2030 alguma coisa. Então, assim, corrige o déficit mais rápido, mas a gente tem que trabalhar sempre com déficits a cada 2 anos. É algo esperado do plano. Assim, não é para se olhar essa quantidade de déficits e achar algo extremamente preocupante. É a forma que está se optando por equacionar o déficit, de equacionamentos parcelados em pouco tempo para se corrigir o mais rápido possível. Aqui mostrando uma opção em que se equacionasse todos esses déficits de uma forma única, somassem eles e equacionasse o plano inteiro por um tempo total do plano, a contribuição total desses déficits seria de 6,23%. Como a gente vê, fica um desconto menor para o participante nesse primeiro momento, mas num prazo muito estendido, está se pagando mais juros, está se pagando um valor mais elevado para o participante. Mas, de qualquer forma, isso vai para a deliberação do Conselho esse ano novamente. Aqui mostrando quais que são esses limites em percentuais, a gente vê que hoje o déficit do plano está em 5,94%, e aquele limite inferior que eu mostrei na caixa d'água é de 4,57%. O valor a ser equacionado hoje vai trazer acima dessa linha de 4,57%, porque como a gente já está no quarto déficit, agora a gente tem que equacionar sempre 2% das provisões matemáticas. Isso dá 20 milhões de reais, é mais do que o necessário para isso. Então, a gente vai trazer essa linha mais para cima. Então, o que os participantes vão pagar no ano a partir de 2021 é aproximadamente 6,5 milhões de reais de déficit da parte só dos participantes, desses 20 milhões de reais. Lembrando que a patrocinadora paga 2/3 e os participantes apenas 1/3. A gente vê aqui
por que a gente vem pagando consecutivos déficits? A cada ano que passa, a cada período que passa, o permissível de déficit vai ficando cada vez menor. Logo ele se estabiliza, mas a gente ainda não está nessa faixa de apenas 4%, que é o mínimo. Alguns avisos aqui, complementando o que o diretor de Seguridade falou. A gente está aqui com a prova de vida suspensa, pelo fato dos participantes não poderem estar indo na ELS. Ela foi suspendida inicialmente por 90 dias, mas ela continua suspensa. A gente vai começar a reavaliar agora todo mês, para não botar em risco a vida dos participantes nem dos funcionários da ELS. A gente está com atendimento presencial suspenso, a gente está com todos os nossos procedimentos funcionando online, através de e-mail, através do WhatsApp, através do acesso ao participante no site. Peço a compreensão de todos, porque o atendimento vem fazendo um esforço tremendo, trabalhando de casa. A gente não tem todos os sistemas preparados para isso, a gente teve que fazer isso super rápido. Agradeço também a equipe de TI da ELS por ter providenciado isso com tanta rapidez, mas é de se esperar que tenha algum problema ou outro. Aqui eu vou deixar todos os nossos contatos, os telefones, o WhatsApp, o nosso e-mail. Lembrando que nosso horário de atendimento é de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia e de 1h30 às 5h30. De qualquer forma, peço a compreensão de todo mundo nesse momento. A gente está fazendo o melhor aí, não está deixando nenhum atendimento passar nesse momento. Bem, obrigado a todos aí. Obrigado, Vivian. Depois, no final da apresentação, a gente fica para responder as dúvidas. Obrigada, Jonas. Isso, então, lembrando aos participantes que as perguntas podem ser feitas no botão Q&A, na barra inferior na sua tela, e serão respondidas após a apresentação do Rogério. Então, convidamos agora Rogério Brenan Pazin, gerente de investimento, para fazer a apresentação de resultados da área de investimentos. Olá, boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a atenção de vocês, a dedicação do tempo em estar aqui participando conosco dessa apresentação de resultados, uma rotina que a gente já vem fazendo anualmente, de forma a passar não só os resultados da Fundação, mas também as ações que estão sendo promovidas pela Fundação, deixar a gestão de forma mais transparente e mais participativa com todos os participantes da Fundação Elos, seja do plano BD Elos Enge, BD Elos Eletrosul e do plano CD. Então agora eu vou colocar aqui na tela para vocês a apresentação sobre os investimentos da Fundação e gostaria também de informá-los que essa apresentação está disponível no portal da Elos, então não há necessidade aí dos senhores ficarem anotando os números, essas coisas, porque é só entrar no site e baixá-la. Bom, iniciando então, a gente vai falar aqui os resultados de 2019. Então, a Fundação Elos fechou o ano de 2019, em 31 de dezembro, com 3.349 milhões em ativos sob gestão, tudo isso no programa de investimento. Se a gente comparar 2019 em relação a 2018, que tinha 3 bilhões e 150, a gente vê que teve um crescimento de patrimônio, levando em conta o que já foi dito inicialmente, pelo volume de pagamentos de aposentadoria que nossos planos pagam mensalmente, ainda assim houve ganho de capital, o patrimônio cresceu, né? Isso é um sinal positivo. Olhando especificamente agora para a rentabilidade do plano BD Elos Enge. Esse plano, então, ele tem 895 milhões e 620 mil reais de patrimônio. A gente pode olhar aqui na tabela da direita, a gente tem o ano de 2019, a barra azul, então, é a rentabilidade do plano e a barra laranja é a meta atuarial, que seria o mínimo necessário de rentabilidade para se garantir os benefícios de aposentadoria hoje e no futuro.
Tá? Então, essa meta atuarial, o que ela é? Ela é um índice de inflação, que é o INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, mais uma taxa de juros real. Essa taxa de juros real ela é revista anualmente. Então, em 2019, ela era de 6,04, e em 2020, ela continua em 6,04. Quando a gente volta aqui no ano de 2019, a gente consegue perceber que essa meta atuarial, que é a inflação mais o juro real, fechou em 9,61%. E o plano rendeu 10,64. Um ponto percentual acima da meta atuarial. Esse 1 ponto percentual, o Jonas demonstrou ali anteriormente, o ganho em termos financeiros que isso representou. Então, quando a gente fala assim, foi só 1% acima, parece pouco, mas não é 1% acima do patrimônio de um plano de 800, 900 milhões de reais, é um volume financeiro relevante. Então, ajuda, né? Qualquer rentabilidade superior à meta atuarial ajuda nos resultados de um plano de benefícios. Então, 2019 foi um ano bom. E agora, 2020, a gente tem aqui a rentabilidade apurada até abril. 2020 vai ser um ano de muito desafio, um ano bem difícil, porque o ano começou de uma forma com um cenário positivo para Brasil e para mundo em crescimentos econômicos, né? Claro, a taxa de juros está caindo. Isso para cenário de investimento representa desafios. Mas assim a gente tinha a contrapartida de um crescimento econômico que beneficia outros tipos de ativos, como por exemplo renda variável, as ações negociadas na Bolsa de Valores, e outros ativos que a gente tem disponíveis no mercado financeiro que são impactados positivamente em um ambiente de juros menor. Porém, pós-carnaval, a gente foi pego pelo tal do coronavírus. E aí os senhores vão perguntar, o que o coronavírus tem a ver com o mercado financeiro, com bolsa de valor? Pelo amor de Deus, eu não estou entendendo nada. Tem muito a ver. Porque se a gente sair daqui ali na esquina, a gente vai ver que o comércio está parado, as lojas estão fechadas, ninguém viaja, nem de avião, nem de aeroporto, ou nem de avião, nem de ônibus, muito menos de carro. Então as pessoas estão trabalhando em suas casas, quando não, no pior cenário, perderam seus empregos ou tiveram redução dos seus salários. Isso significa que essas pessoas estão propensas a consumir menos, lojas fechadas, economia parada, empresas vendem menos, consequentemente, aquelas ações negociadas em bolsa que refletem os lucros das empresas no preço das ações, elas são impactadas negativamente. Então, a gente teve um mês de fevereiro já com resultados pressionados. Março, então, foi um mês horroroso de resultados ruins. A Bolsa teve várias paradas de interrupção de negócio por conta de pânico nos mercados. Em abril deu uma melhorada, mas mesmo assim não foi suficiente para recuperar o desempenho negativo nos meses de fevereiro e março. Então, a gente tem aqui abril, ela foi positiva, a rentabilidade do plano 0,93 contra essa meta atuarial do plano de 0,67, mas ainda assim, por conta de 2 meses, essa recuperação de abril não foi suficiente para recuperar os 2 meses ruins. Então, nós estamos com um ano com uma rentabilidade de 0,28, enquanto a meta atuarial, que seria o mínimo de rentabilidade necessária, de 3,78%. Quando a gente alonga mais um período de análise, quando a gente olha assim nos últimos 12 meses, ou seja, abril de 19 até abril 20, a gente vê que a meta atuarial é 9,55 contra uma rentabilidade de 7,02. Então, no curto prazo, quando a gente olha pontualmente 12 meses ou um mês ou outro, a rentabilidade está ruim, né? Está inferior ao mínimo desejado, é por conta de todo esse ambiente de coronavírus que a gente está vendo, de economia parada, de as pessoas, um aumento muito grande de incerteza, tanto das pessoas quanto das empresas e empresários. A gente não sabe como é que isso vai acabar, como é que vai ser a abertura da economia, como que as pessoas vão se comportar perante o coronavírus até que tenha
uma vacina para diminuir o medo desse vírus. E o que nós fizemos para atenuar isso, né? Como o Rafael colocou aqui anteriormente? A gente aproveitou também esses momentos de crise no mercado, também geram oportunidades. Então, a gente teve no mês de fevereiro e março uma desvalorização muito forte da renda variável, que estava com mais de 100 mil pontos, vindo para 70 mil pontos. Então, a gente aproveitou para comprar renda variável, para investir o dinheiro do plano em ações, para tentar, no longo prazo, obter ganhos com esses investimentos. Nós compramos também um título emitido por instituição financeira que tem garantia, se o banco quebrar, o recurso está protegido e rende a uma taxa de juros próxima à meta atuarial do plano. Só para vocês terem uma ideia, hoje o título mais seguro que tem no mercado financeiro, que seria o título público, né, do governo federal, ou seja, o governo federal emite um título, a gente compra esse título e o governo federal paga numa data futura uma taxa de juros. O que ele está pagando hoje seria uma inflação mais 3,5% de um título, sei lá, com vencimento em 2050, 2055. A gente comprou um título de um banco para 2 anos, ou seja, vence em 2022, com IPCA mais 5%, de prazo curto. Veja, o prazo mais longo que a gente, títulos que têm, no caso, vencimentos mais longos, teriam que ter mais prêmio, mais juros, por conta da imprevisibilidade, que eu não sei o que vai acontecer daqui 10 anos, já não sei o que vai acontecer daqui 2 anos, mas é mais previsível. Daqui 5 anos fica mais difícil, 10 anos nem se fala. Então, esses juros longos deveria ter uma taxa de juros mais alta. E no título do governo federal, que é o que tem de menor risco, não paga isso. Então, por isso que a gente tem que diversificar a carteira. Então, esses momentos de crise, nós colocamos dinheiro na bolsa, nós colocamos dinheiro nesses títulos de instituição financeira e estamos monitorando o mercado. Assim que houver oportunidade, a gente vai fazer isso. Os resultados vão vir de imediato? Provavelmente não. Esses resultados vão ser apropriados ao longo dos próximos anos, né? São alocações que a gente olha não no curto prazo, mas no longo prazo. E para evidenciar isso, eu queria mostrar esse gráfico aqui. Desculpa, antes de chegar nesse gráfico. Para evidenciar isso que eu estou falando, a gente vai olhar aqui, então essa é a carteira do plano. A gente vai ver aqui então, ó, que a NTNB, nesse gráfico, nessa bola aqui, esse círculo, é um dos títulos mais conservadores. A gente tem aqui aproximadamente 72% da carteira do plano BDE-Luzengi neste título, 646 milhões aproximadamente. Esse título está rendendo, em média, IPCA quase 7%. E a meta atuarial do plano é INPC mais 6%. Então, a gente tem uma gordurinha aqui a mais. E quais são esses títulos? Essa tabelinha aqui de baixo. Então, a gente pode ver que tem do vencimento mais curto ao vencimento mais longo, que seria 2045. E eu destaco aqui a 2030 com 240 milhões de reais aproximadamente. E aquele título de banco que eu falei há pouco é esse DPGE. Com vencimento em 2022, nós compramos 5 milhões de reais. Também foi aproveitado aí um otimismo que havia no início do ano, a gente também colocou um pouco de recursos em bolsa, aproximadamente 5% do patrimônio do plano, 44 milhões de reais. Justamente porque, já que o título público ele não vai pagar a conta, a gente precisa diversificar a carteira para buscar esse retorno no longo prazo. Então, a bolsa, os fundos de renda fixa, que tem crédito privado ali, investimentos estruturados, que são os fundos multimercados, são alternativas de investimento que busca a rentabilidade da carteira de forma a superar aquele mínimo necessário que é a meta atuarial. E tudo isso é olhando para o longo prazo. Como eu falei, vai ter resultado daqui 6 meses, daqui 12 meses? Provavelmente sim, mas não o suficiente.
E isso é comprovado por esse gráfico, que é o resultado histórico do plano BDE Losange. Então, a gente olha aqui que tem um resultado desde 1998 até 2019, para mostrar o que para os senhores? A economia ela é feita de ciclos, então nós temos ciclos positivos e ciclos negativos. Então, a gente teve 2018, 2019, um ciclo bem positivo na economia. 2020 começou um ano positivo, porém o coronavírus fez essa história mudar um pouquinho, então agora a gente está num ciclo pessimista. E ciclos pessimistas abrem oportunidades, só que prejudicam resultados de curto prazo, mas nessas oportunidades é onde a gente consegue fazer bons investimentos e ter resultados no futuro. E esse gráfico mostra justamente isso. Então, a linha laranja é a meta atuarial, ou seja, o mínimo de rentabilidade mínima esperada para esse plano ao longo desse período teria que ser de 1.152%. O plano obteve 1.950%. Uma rentabilidade muito superior à meta atuarial. Por quê? Porque a gestão da Fundação Elos, ela tem um foco de longo prazo, ela tem um foco de consistência de resultados. E a gente vai ver que o gráfico, às vezes, ele embica para cima e às vezes para baixo, por conta do quê? Dos ciclos econômicos. Mas quando a gente olha, para de olhar somente um retrato, que é um ano específico, e olha o filme ele é bom, o filme é positivo. Aí vocês vão me perguntar, tá, tudo bem, vocês tiveram uma rentabilidade superior, né, de 1.950 contra um mínimo de 1.152, e estamos equacionando, ainda colocando dinheiro no plano. Sim, por conta de custeio do plano de contas que ocorreram no passado. E se um dia essa conta ela chegou. E o importante que tem que ser a mensagem final que eu quero passar para vocês é que assim, ó, os equações, não é nem a minha atribuição falar isso, mas eu acho que é uma responsabilidade também, é que a gestão da fundação ela está com foco de longo prazo, ela está fazendo o dever de casa de apresentar resultados, de mostrar transparência, e o equacionamento do déficit ele vem justamente o que é um pagamento que eu sei que atrapalha, tira a renda do participante, mas é um pagamento que visa o quê? Garantir a sustentabilidade do plano ao longo da vida dele por mais 40, 50, 60 anos, que é o que os estudos dizem. Então, se não houver equacionamento do déficit, esse recurso, por mais que o investimento possa render, esses recursos eles são finitos, eles vão acabar um dia. Então, o equacionamento é justamente para manter a sustentabilidade do plano e a gente continuar apresentando aqui, trabalhando para rentabilizar os investimentos e o patrimônio dos senhores ao longo do tempo. Eu gostaria novamente de agradecer a atenção de vocês, a paciência de estar nos ouvindo, e eu passo a palavra à Vivian para dar continuidade na apresentação. Muito obrigado e boa tarde. Obrigada, Rogério, pelas tuas explicações. A gente abre agora para as perguntas, já temos algumas perguntas aqui que chegaram. A primeira é do participante Francisco de Rezende Baima. Ele pergunta, com o estudo de ALM aprovado pelo Comitê de Investimento e pelo Conselho Deliberativo, os planos devem ter participação em renda variável. Em dezembro de 2019, cerca de 4,5% do patrimônio do plano BDE Losange foi alocado em fundos de investimento de renda variável. Por que esse investimento não foi realizado ao longo do tempo para reduzir o efeito das oscilações da Bolsa e mitigar o risco? Rogério. Bom, professor Baima, tudo bem com o senhor? Bom, o estudo de ALM ele teve início em outubro de 2019, que foram os primeiros esboços do estudo, e a conclusão dele em meados de novembro e dezembro. O estudo de ALM foi aprovado em conjunto com a política de investimento. Quando ele foi aprovado e foi feita a alocação, a gente não tinha coronavírus. E o cenário para a economia brasileira e a economia mundial era um cenário positivo. Então, foi feito, sim, um investimento de 5% do plano à época. Apareceu o coronavírus, teve uma redução, né, no valor, uma desvalorização dos ativos em bolsa. A gente aproveita essa desvalorização e colocamos mais dinheiro para levar esse percentual aos 4,5%, conforme estava descrito no estudo.
Então, a gente está obedecendo o que o estudo diz, né? E esperamos que essa alocação em bolsa ela possa surtir efeitos e ganho ao longo do ano. 2020 vai ser difícil, porque a gente acredita que a recuperação econômica ela não vai ser rápida, ela vai ser lenta e gradual. Mas havendo recuperação econômica, os resultados aparecerão de imediato ao plano. Agora, quando foi feito o investimento, novamente eu volto a frisar, não existia coronavírus. Obrigada, Rogério. Tem mais uma para ti. O participante Rulemar Pessoa Silva comenta que em 2020 a rentabilidade está 3,5 abaixo da meta atuarial até abril. E ele pergunta, vocês acreditam que até o final de 2020 a rentabilidade do plano consiga atingir a meta atuarial? Bom, Rulemar, eu vou dar minha opinião pessoal, a diretoria fique à vontade se quiser fazer as considerações. Eu acho, olhando o que o mercado está falando sobre a recuperação econômica, a gente ainda tem uns desafios internos em termos de recuperação, de abrir ou não a economia, então isso vai se arrastando ao longo do tempo. Eu acho que 2020 vai ser um ano difícil de bater meta atuarial. Olhando o cenário hoje, eu acho que não vai ser tarefa fácil, não. Se bater meta, eu acho que a gente tem que agradecer bastante, que vai ser surpresa, mas eu acho que vai ser difícil. Se eu puder, posso só também, acho que o Rogério colocou, só fazer também um complemento. Eu acho que a pergunta do Rulemar é bem relevante, acho que a gente está todo dia aí se debruçando sobre o assunto para avaliar os movimentos. Eu acho que essa resposta vai depender de alguns fatores, mas acho que pontuando os 3 ou 4 principais, acho que é o crescimento do produto. A gente está vendo aí uma previsão de analistas na faixa de uma retração de 5% do PIB do Brasil esse ano. Lá fora é 3%, aqui é 5%. Por que é 5%, né? A gente tem uma situação fiscal complicada, acho que esse é o segundo fator, uma situação fiscal aqui, a gente estava numa trajetória de reformas e de repente vem que o pessoal chama aí de um cisne negro, né? Um evento que talvez que ocorra em décadas, talvez o último choque que a gente teve dessa magnitude, se não foi na década de 90, ali na crise do México, talvez na crise em 87, né? Em 87 houve uma crise também na Bolsa relevante lá fora, mas é um evento de magnitude muito alta, de muita volatilidade, no momento em que o Brasil estava passando por uma série de reformas, não vou entrar no mérito se a reforma é boa ou é ruim, mas estava ganhando confiança daí do investidor. E um outro ponto é o comportamento dos ativos de crédito também, e também da recuperação de renda, né? O desemprego, a gente não sabe até onde ele vai, né? E o movimento de recuperação do desemprego e da renda, e por consequência o impacto disso nos ativos de crédito também é algo que deve ser olhado. Não tem resposta simples, tá, Rulemar? Eu acho que não é algo que ninguém hoje você vê, tem até alguns termos, tem gente que diz que é recuperação em V, que ele vai bater no fundo do poço, e aí a gente vê o fundo do poço lá no Ibovespa, se não me engano, dia 23 de março, acho que foi o dia que bateu lá no piso. Tem gente que diz que não, que vai ser recuperação em W, que vai e volta, tem gente que diz raiz quadrada, que ele bate lá no fundo, volta, mas fica num patamar... Enfim, não tem resposta, mas acho que vai depender disso, da recuperação da economia brasileira, da gente resolver um pouquinho esse clima de incerteza com relação ao fiscal, e aí até onde o desemprego ele para de subir, e aí a gente consegue recuperar e, por consequência, recuperar a renda. Obrigada, Rafael. Tem uma pergunta aqui do Javier. Em um momento de crise como este, a patrocinadora não pode colaborar mais com a cobertura do déficit? Acho que o Jonas pode começar respondendo. Bem, boa tarde, Javier. Não tem, no momento, nada na legislação que permita se alterar os planos de equacionamento vigentes. Então, assim, hoje realmente não poderia alterar a forma de equacionamento que vem sendo feita. O CNPC tem estudado algumas medidas, como a suspensão de contribuição do déficit por algum período, mas, assim, não houve nenhum comunicado oficial ainda. Foi citado em algumas reuniões, mas
ainda não soltou nenhuma medida oficial. Qualquer coisa que acontecer, a gente vai estudar, se implementar e vai informar os participantes. Obrigada, Jonas. O participante Francisco de Rezenda Banho tem mais uma pergunta. Ele fala: o investimento estruturado do plano BD Elos Enge aumentou de 0,54% em dezembro de 2019 para 4,93% em abril de 2020. Esse investimento teve uma perda de 31,1% em 2019 e de 31,3% nos últimos 12 meses, até abril de 2020. Qual a justificativa para esse investimento? Rogério. O investimento estruturado, ele pode ter os seguintes ativos: fundo de investimento e participações, fundos multimercados estruturados e fundos imobiliários. No caso do plano BD Elos Enge, a gente tinha até dezembro de 2019 um único investimento que era um FIP, que investia no setor elétrico. Esse FIP está na carteira desde meados de 2010, 2011. Infelizmente, esse investimento ele não deu certo. Ele foi um investimento que tinha tudo para ir bem, mas acabou não indo. Ele investe em quê? No setor elétrico, em energias eólicas e PCHs. E a desvalorização dele até dezembro, então, foi em virtude desse investimento que não foi para frente e acabou trazendo desvalorização da carteira. A partir de janeiro de 2020, ele subiu de 0,5% para quase 5%. Por quê? Porque no estudo LM indicou uma alocação aonde? Em renda variável e multimercado estruturado. Justamente são esses ativos que trazem expectativa de retorno superior ao investimento de título público para bater meta atuarial. Então, a gente colocou que não tinha no plano Enge, então não tinha bolsa, a gente colocou 5% do plano e não tinha fundo multimercado. Então, entrou na carteira do BD Elos Enge os fundos multimercados estruturados. Então, 4,5% para fazer uma conta de padeiro, 4,5% é fundo multimercado estruturado e 0,5% é o FIP, que já existia lá desde 2010, 2011. Só para a gente ter uma ideia, né? Os investimentos sempre têm que ter um olhar de longo prazo. E os fundos multimercados que estão no plano BD Elos Enge são os mesmos fundos multimercados que estão no BD Eletrosul e no CD Eletrosul. Se a gente olhar esses fundos, a rentabilidade obtida por eles no passado são excelentes. Porém, com essa turbulência no mercado que a gente está tendo por conta dessa pandemia, todos os ativos estão sofrendo, inclusive esses fundos. O ano passado, essa mesma carteira rendeu aí aproximadamente, se o CDI tivesse dado, hipoteticamente, 10%, eles teriam dado 12%. Então, foi um bom investimento. E a nossa expectativa com esse investimento ainda é positiva. Porém, dado a todo o cenário econômico, a todo momento que nós estamos passando, eles estão sofrendo. Mas, novamente, volto a frisar aos senhores. A gente tem que diversificar a carteira se nós quisermos bater meta atuarial desse plano, que é INPC mais 6,04. Hoje não tem nenhum ativo no mercado financeiro que tenha um retorno como este. Então, é só a diversificação que pode ajudar a rentabilidade desse plano no médio e longo prazo. E, claro, no curto prazo, dadas as circunstâncias atuais, eles estão sofrendo. Mas são os mesmos fundos que estão nos planos Eletrosul. Para amanhã ninguém questionar, falar assim, o plano Eletrosul é melhor que o plano Enge porque os investimentos lá são outros investimentos, não daqui. Não, se a gente entende que o investimento é bom e a política de investimento permite que ele faça parte dos 3 planos, a gente vai colocar ele nos 3 planos. Então, colocamos ele no Eletrosul, no CD Eletrosul e no BD Enge. Não tinha no passado porque a política de investimento do BD Enge não permitia. Essa é a justificativa. O Javier tem mais uma pergunta. Já está definida a data e o percentual de compensação do déficit para iniciar em 2021? Jonas. Como é que vai funcionar agora? A gente vai começar as discussões durante o ano
isso vai ser discutido dentro da área, vai ser discutido com a diretoria, vai ser apresentado para o Conselho Deliberativo. Então, a gente tem o ano inteiro para discussão. Esse plano de equacionamento tem que ser aprovado até dezembro e tem que iniciar o pagamento até abril de 2021. Então, assim, não tem nada definido ainda, não está definido nem a forma como vai ser equacionado esse déficit, nem o percentual, nem a data. Então, assim, tudo isso está aberto à discussão ainda. Qualquer novidade que tiver, a gente vai informar os participantes no andar desse cronograma. Jonas, o Rulemar também tem outras duas perguntas que eu acho que é contigo. A Elos precisa explicar melhor o valor daquela curva de desembolso ao longo da vida do plano. Quais são os parâmetros, premissas? E ele Claro. pergunta também, a Elos que define esses parâmetros ou estão todos na legislação? Claro, Lemar. A intenção da apresentação aqui é que ela seja simples para que tenha a maior compreensão pelo maior número de pessoas possível. Então, assim, a gente evita aqui entrar em termos muito técnicos, inclusive nos parâmetros para as hipóteses atuariais que a gente usa. Então, como é que é feito? A gente tem um consultor atuarial, que é a Mirador. Eles fazem todos os estudos atuariais com a nossa massa de participantes. Então, assim, eles olham para a quantidade de homens que tem, para a quantidade para o percentual de mulheres, para a família dos participantes, qual a idade dos pensionistas. Tudo isso é feito vários testes para estipular qual que é o fluxo de pagamentos previsto para o plano. Daí que sai aquela curva de pagamentos. Então, assim, a gente tem tudo isso explicado pelo Conselho Fiscal e discutido em Conselho Deliberativo para apresentação. A gente passa essas informações no relatório anual. Aqui ficaria algo muito complexo para se passar todas as nossas hipóteses atuariais numa apresentação de 30 minutos. Mas, assim, se quiser, você quiser me perguntar pessoalmente, eu até vou passar, no meu e-mail está na apresentação, eu vou passar aqui novamente. É mais fácil do que eu perder muito tempo aqui da apresentação com esse tipo de coisa. O meu e-mail é jonas@elos.org.br. Fica à vontade para fazer essa pergunta diretamente para mim, que eu passo todo o nosso estudo de hipóteses atuariais que está vigente para esse fluxo de benefícios. A questão é isso, a Elos define, a legislação tem parâmetros em que a gente possa usar, mas, assim, dentro desses parâmetros, é a Elos que define junto com o consultor atuarial. Então, todas as instâncias da Elos participam nessa definição, e a definição é dada pela Elos e o Conselho Deliberativo. O Rulemar tem mais uma pergunta, e é a última que chegou aqui para a gente. O último palestrante falou em garantir por mais 40, 50, 60 anos os benefícios. Não é um exagero para um plano cujos participantes têm uma idade média de 73 anos? Eu acho que eu posso responder essa também, Viviane, Rogério. Assim, não é um exagero, a gente tem que lembrar que, assim, não são só os participantes de hoje, também tem os pensionistas que ainda virão. Então, assim, pensando na idade dos pensionistas e na probabilidade de pessoas viverem acima de 100 anos, não é um exagero falar mais 40, 50, 60 anos. A gente provavelmente vai chegar nisso, talvez até mais. Obrigada, Jonas. Não chegou mais nenhuma pergunta aqui para a gente, pelo WhatsApp também não. Se alguém colocou alguma pergunta ou algum comentário lá no nosso canal do YouTube, a gente vai responder posteriormente, sem problema nenhum. Então, a gente agradece pela participação de todos neste webinar. Lembro, mais uma vez, que essa transmissão está sendo gravada e vai ser disponibilizada na íntegra no nosso canal do YouTube. Além disso, as apresentações do Rogério e do Jonas também estão publicadas no nosso site. Caso tenha ficado com alguma dúvida, entre em contato com a gente pelos nossos canais de atendimento. Não sei se algum diretor ou algum gerente ainda quer fazer mais algum comentário, ou a gente pode já encerrar. É isso. Não deixem de nos procurar nos nossos canais de atendimento, estamos sempre à disposição. Até a próxima.
Boa tarde, pessoal. Boa tarde, até mais. Boa tarde. Até a próxima.